Olá pessoal, tudo bem? O nosso clipe de contextualização, ele fala a respeito das inovações que surgiram na física a partir do ano de 1900 aproximadamente. Então essas inovações estão inseridas dentro do que se chama atualmente de física moderna, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, alguns fundamentos de física moderna. Até o ano de 1900, o que se conhecia muito bem era a teoria da física clássica, da mecânica clássica de Newton. Essa teoria era uma teoria muito sólida e que aparentemente ela descrevia todos os fenômenos da natureza. Acreditava-se até esse ano que a física já estava toda ela desvendada. Os princípios da física clássica de Newton eram capazes de cobrir todos os fenômenos da natureza, tanto macroscópicos quanto microscópicos. Só que a partir do ano de 1900, com teorias como a teoria da relatividade, como a teoria do efeito fotoelétrico e também da física nuclear, pôde-se observar que, na verdade, o que acontece na natureza não está restrito apenas às leis de Newton da física clássica. Era preciso, então, rever certos conceitos, principalmente aqueles relacionados, então, com a física do mundo subatômico e também com a física, então, macroscópica, que é o que acontece a nível astronômico. Devido à complexidade e também à extensão desses assuntos, nós não conseguiremos abordar todos eles na nossa aula de hoje. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar apenas, mais especificamente, com os fundamentos relacionados com a física quântica. A física quântica, então, essa nossa aula, ela vai ser distribuída a partir de 3 tópicos. A teoria de Planck, para a radiação de corpo negro, a teoria para o efeito fotoelétrico e o átomo de Rutherford-Bohr. O termo física quântica surge a partir de uma palavra latina, quantum, que significa quantidade. E a palavra quanta, que é o plural de quantum. E o que nós vamos ver agora é a teoria de Planck da radiação de corpo negro. No ano de 1900, o físico alemão Max Planck obteve a explicação para a emissão de radiação térmica a partir de corpos aquecidos ideais, conhecidos como corpos negros. Na verdade, essa definição de corpo negro não tem nada a ver com a cor desse corpo. Significa que esse corpo ele é ideal com relação à emissão ou à absorção de energia térmica. Nós sabemos que sempre que um corpo é aquecido, o que acontece é que ele libera radiação térmica, ou seja, calor, e isso pode ser inclusive visualizado a partir de luz no momento que esse corpo aquece demais. Então, um corpo ideal com relação a essa absorção ou emissão de energia na forma de radiação térmica são os corpos negros. Um exemplo de uma realização prática de um corpo negro seria o que nós temos aqui na nossa figura. O que nós temos ali é um corpo que está sendo aquecido de tal forma que ele emite toda a radiação que está sendo produzida no seu interior. Se fosse possível que essa radiação estivesse realizando o sentido contrário, ou seja, penetrando naquele orifício, aconteceria que toda essa radiação seria absorvida, nenhuma parte dela seria refletida. Então, no ano de 1900, existia uma grande dificuldade em se explicar o espectro dessa radiação emitida a partir desses corpos negros. A física clássica vigente até então não conseguia explicar o que acontecia relacionado com esses fenômenos. Então, o que aconteceu foi que o físico Max Planck, ele sugeriu a hipótese dessa energia estar sendo emitida em partes discretas e não contínuas, ou seja, essa energia sendo emitida em quanta de energias. Então, para uma onda eletromagnética de frequência F, o que prediz, então, a teoria do Max Planck é que a energia sendo emitida em cada um desses pequenos pacotes de energia por essa onda eletromagnética, essa energia é diretamente proporcional com a frequência dessa onda eletromagnética, com a frequência dessa radiação. A constante de proporcionalidade entre a energia e a frequência é uma constante que é a constante de Planck, cujo valor é igual a 6,63 vezes 10 na menos 34 joule vezes segundo. Então, a partir dessa teoria, o Max Planck lançou a hipótese de que a energia térmica sendo emitida por um corpo aquecido, ela não é uma energia que se propaga de maneira contínua no espaço, mas sim de maneira discreta, sendo que cada pacote de energia depende, então, da frequência dessa onda eletromagnética. E o que nós sabemos a partir da teoria do Maxwell é que sempre que nós temos um elétron oscilando, acontece de ele emitir energia ou absorvê-la. Elétrons oscilantes emitem ou absorvem energias.
Então, a inovação da teoria do Planck é que esses elétrons devem absorver uma quantidade de energia que é igual a H vezes F, ou então não absorvem ou não emitem. A emissão ou absorção de energia a partir desses elétrons oscilantes nesse material só pode ser dada a partir de múltiplos inteiros do produto HF. Então, o que a constante de Planck faz é acabar restringindo os fenômenos na natureza. Essa constante, a sua unidade de medida Joule vezes segundo, ela está relacionada com a ideia de ação. Na época existia o conceito da mínima ação, ou seja, a natureza, os fenômenos na natureza sempre acontecem de tal forma que a ação realizada é mínima, o produto da energia vezes o intervalo de tempo é mínimo. É como se fosse uma lei do menor esforço. Então, o que acontece com a constante Planck é que ela acaba dando o valor da mínima ação dos fenômenos que acontecem na natureza. Ou seja, a ação ela nunca pode ser igual a zero, ela tem um valor mínimo que é dado pela constante Planck, que é algo muito pequeno, é 6,63 vezes 10 na menos 34, ou seja, é uma vírgula e 33 zeros antes de 6,63. É algo muito próximo de zero, mas não é infinitamente pequeno, é um valor finito. Então, essas ideias do Planck, elas acabaram gerando uma grande revolução no mundo da física, dizendo que existe, então, quantidades mínimas de energia emitidas ou absorvidas por elétrons oscilantes, dando início, então, ao que hoje nós conhecemos como física quântica. E o que nós vamos ver agora, então, na sequência do nosso estudo da física quântica, é o efeito fotoelétrico. Até o século XIX, os físicos se perguntavam muito o que era realmente a luz. Fenômenos, experiências realizadas até então, já haviam acabado demonstrando que a luz ela se comportava como onda, ou seja, ela tem um movimento ondulatório, de tal forma que certas experiências acabam comprovando esse comportamento. Por exemplo, é possível que se realizem experimentos comprovando que um feixe de luz ele é capaz de sofrer difração ou interferência. Os fenômenos de difração e interferência são fenômenos muito conhecidos de comportamentos ondulatórios. Então, a partir desses experimentos de difração e interferência, já se havia comprovado que a luz ela tem comportamento ondulatório. O físico teórico inglês James Clerk Maxwell demonstrou que a luz fazia parte de um imenso espectro eletromagnético e é percebida por nosso olho lhe ser sensível. Maxwell descobriu ainda que existe um elemento de ligação entre todo o espectro eletromagnético e este era sua velocidade. Desde os comprimentos quilométricos de baixa frequência até os minúsculos comprimentos que só podem ser medidos em frações de milímetros, todos caminham à velocidade da luz. A teoria ondulatória seria universalmente aceita se no advento do novo século, novas experiências não tivessem destronado a ondulatória como natureza absoluta da luz. Em 1887, Hertz realizou algumas experiências procurando mostrar a existência das ondas eletromagnéticas previstas teoricamente por Maxwell. O que acontece é que Maxwell previu a existência dessas ondas a partir de indução eletromagnética, campos elétricos variáveis produzindo campos magnéticos, que variando também produziriam campos elétricos. Então essa sucessão de ondas, essa sucessão de campos elétricos e campos magnéticos no espaço, deveriam ter um comportamento ondulatório, seriam então as ondas eletromagnéticas previstas teoricamente pelo Maxwell. Ele previu que essas ondas, elas têm uma velocidade, com as suas contas ele mostrou que essas ondas têm uma velocidade no vácuo igual à velocidade da luz no vácuo que já era medida na época, que já se conhecia qual era esse valor. Então, inclusive, nessa sua previsão teórica, ele chegou à conclusão da existência das ondas eletromagnéticas e que elas teriam a mesma velocidade de propagação da luz, ou seja, concluindo que a luz seria, então, uma onda eletromagnética. Então, Hertz, realizando experiências para comprovar a existência dessas ondas eletromagnéticas, e acabou comprovando, ele também acabou verificando um certo efeito que não era esperado. As faíscas produzidas no seu experimento acabavam, então, aumentando a intensidade da quantidade de elétrons que estavam sendo arrancadas em uma certa placa. Então, devido à morte prematura do Hertz, ele morreu muito cedo, aconteceu que o seu assessor, uma pessoa que trabalhava junto com ele, Philip Leonard, continuou seus experimentos e então realizou um experimento muito mais preciso, que acabou então mostrando a existência do efeito fotoelétrico,
que é a emissão de fotoelétrons a partir de uma superfície metálica no momento em que uma radiação eletromagnética incide sobre ela. Então vamos dar uma olhada como é que é essa experiência do Hertz. Bom, a montagem é feita a partir de duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão variável, sendo que essas duas placas metálicas são colocadas dentro de uma ampola onde se faz vácuo. Então, a partir da incidência de luz sobre uma dessas placas metálicas, acaba-se observando num amperímetro a acusação de corrente elétrica na outra placa, ou seja, chegou-se à conclusão que a incidência de luz em uma das placas provoca o arrancamento de elétrons dessa placa e, devido àquela tensão que existe entre essas placas, esses elétrons conseguem viajar de uma placa até a outra, sendo detectados então pelo amperímetro. Então, a conclusão que se chegou a partir dessa experiência é que, a partir da incidência de luz em uma das placas metálicas, acontecia então o arrancamento de elétrons dessa placa, o que foi chamado então de efeito fotoelétrico. Então, o que o Lennard pôde verificar realizando essas experiências é que o número de elétrons arrancados da superfície metálica era diretamente proporcional com a intensidade da luz incidente. Ou seja, quanto maior a intensidade de luz incidente sobre aquela placa, maior seria então o número de elétrons arrancados. Ele conseguia fazer essa medida a partir da intensidade da corrente elétrica que aparece no amperímetro. Aumentando a intensidade da luz que incide sobre a placa, aumenta a intensidade de corrente, portanto, o número de elétrons arrancados. Ele também pôde verificar que a energia dos elétrons arrancados era diretamente proporcional com a frequência da radiação incidente sobre aquela placa. Ele pôde perceber que apenas aumentando a frequência da luz incidente sobre aquela placa, por exemplo, incidindo luz visível e depois luz ultravioleta, fazendo a frequência aumentar, a energia cinética dos elétrons arrancados daquela placa era cada vez maior. Ele podia fazer medidas dessa energia cinética dos elétrons arrancados a partir da diferença de potencial aplicada entre aquelas placas. Era só aplicar um potencial de frenagem no momento em que não acusasse mais corrente elétrica no amperímetro, significava que os elétrons não estavam mais conseguindo transpor a região entre uma placa e outra. Portanto, a partir disso era possível medir, a partir da diferença de potencial entre as placas, é possível medir a energia cinética de movimento daqueles elétrons. Então, aumentando a frequência da luz incidente, a energia cinética dos elétrons arrancados era diretamente proporcional com isso. Então agora a gente vai ver mais um pouco sobre a importante teoria do Einstein para o efeito fotoelétrico. O físico alemão Albert Einstein, ele propôs, então ele sugeriu uma hipótese que conseguiu então explicar o efeito fotoelétrico. Aquelas observações feitas pelo Lennard de que a intensidade da luz que incide sobre uma placa metálica ela acaba aumentando apenas o número de elétrons arrancados e não a sua energia. E de que a energia desses elétrons arrancados depende apenas da frequência dessa luz que está incidindo, era uma coisa que não podia ser explicada até então pela física clássica, ou seja, pela teoria, pela hipótese ondulatória da propagação da luz. A partir dessa teoria, da teoria ondulatória, o que deveria acontecer é que, aumentando-se a intensidade dessa radiação incidente, deveria aumentar a energia cinética dos elétrons arrancados. Aumentando-se a frequência dessa radiação, não deveria acontecer nada com a energia cinética desses elétrons, ao contrário do que se estava observando na prática. Existiam também outras incoerências entre a teoria ondulatória e o que se observava na prática, como, por exemplo, um tempo de retardo que deveria acontecer desde a incidência da luz até o arrancamento dos elétrons. Deveria haver um certo intervalo de tempo, desde que a luz incidiu sobre a superfície, até esse material absorver essa energia e começar a emitir elétrons. Então, a teoria de Einstein, ela conseguiu resolver esses problemas a partir, então, de uma hipótese de que a luz, ela se propaga, a sua energia transportada, ela é uma energia que se transporta de maneira discreta e não contínua. Então, um exemplo que nós teríamos de uma propagação contínua de energia seria o que nós temos, então, nessa figura aqui. A energia sendo transportada de uma maneira uniforme, que é o que está representado por aquela quantidade amarela pintada na figura. É uma coisa completamente uniforme, não existem intransições, não existem cortes nessa energia sendo transportada dessa forma. Já a hipótese do Einstein, ela acaba mostrando que a luz ela é transportada em pequenos pacotes de energia, ou seja, uma propagação que é discreta, ao contrário de contínua. Então, nós temos ali pequenas quantidades de energia nas quais essa luz está sendo transportada, então. Então, a teoria de Einstein, ela acaba introduzindo a ideia do fóton. O fóton seria a quantidade mínima de energia transportada por uma onda ou por uma radiação luminosa.
Nós temos então que a energia de cada um desses fótons será dada pela expressão que nós já conhecemos a partir da teoria do Planck, que diz que a energia é diretamente proporcional com a frequência dessa radiação luminosa. Então, quanto maior a frequência dessa radiação, maior a energia transportada por cada fóton. Essa é a energia de cada um dos fótons. E a partir dessa teoria, então, da luz sendo transportada a partir de partículas, o Einstein conseguiu, então, explicar aqueles fenômenos, aquelas características do efeito fotoelétrico, que não poderiam ser explicadas a partir da teoria ondulatória. Como, por exemplo, o fato de que o número de elétrons arrancados é diretamente proporcional com a intensidade da luz. Então, o que nós temos aqui é uma representação da luz incidindo sobre a superfície de um metal, acontecendo, então, a emissão de fotoelétrons. Um aumento da intensidade dessa radiação incidente, o que ela faria era simplesmente aumentar o número de fótons, ou seja, o número de partículas de luz que estão incidindo sobre aquela superfície metálica. Então, o que vai acontecer é que cada um desses fótons vai ser responsável pelo arrancamento de um fotoelétron. Então, aumentando-se a intensidade dessa radiação incidente, o que vai acontecer é um aumento do número de fótons transportados, portanto, aumenta o número de elétrons arrancados e não a energia de cada um. O que acontece é que, como nós sabemos que a energia de cada fóton é diretamente proporcional com a frequência, então o que vai acontecer é que, aumentando-se a frequência dessa intensidade, ou seja, a frequência dessa radiação incidente, aumenta a energia de cada fóton. Portanto, assim a energia do elétron que será arrancado será cada vez maior. A energia transportada, a energia transferida daquele fóton para aquele elétron vai ser maior, portanto, a sua energia de movimento ao abandonar aquela superfície metálica também será maior, explicando então o porquê que a energia cinética de cada elétron aumenta à medida que aumenta a frequência da luz incidente, porque aumentando-se essa frequência, aumenta a energia de cada um dos fótons que estão colidindo com os elétrons. Então, a partir dessa energia transferida na colisão de um fóton para um elétron, surge então o conceito de função trabalho. A função trabalho, ela seria a energia mínima necessária para se conseguir arrancar um elétron de um certo material a partir do efeito fotoelétrico, ou seja, com a incidência de luz sobre essa superfície. Então, o que nós temos aqui é uma tabela mostrando qual seria a função trabalho, ou seja, a energia mínima necessária para acontecer o efeito fotoelétrico em função de cada um dos materiais. Cada material apresentaria, então, uma função trabalho diferente. Então, ali nós temos exemplos de funções trabalho sendo dadas em uma unidade de medida que é o elétron-volt. O elétron-volt é uma unidade de medida que significa a energia que um elétron receberia ao ser acelerado por uma diferença de potencial igual a 1 volt. Então, nós teremos que a energia cinética máxima de um elétron sendo emitido por efeito fotoelétrico é igual à energia do fóton incidente, que é igual ao produto HF, menos a quantidade de energia que é necessária para arrancá-lo desse material, ou seja, a sua função trabalho. Então, a partir disso, nós chegamos à conclusão de que a função trabalho ela é igual ao produto da constante de Planck vezes uma frequência mínima necessária para que esse efeito aconteça, e essa frequência mínima necessária, então, é a frequência de corte para esse material. Então, a partir da sua função trabalho, é possível determinar qual é a frequência mínima necessária de uma radiação incidente sobre uma superfície para conseguir, então, produzir o efeito fotoelétrico sobre ela. Então, a importância da teoria do Einstein, além de ter implicado em várias inovações tecnológicas, vários dispositivos funcionam a partir do efeito fotoelétrico, foi também a sua implicação filosófica, já que a sua teoria, a sua hipótese, acabou comprovando que a luz, na verdade, ela interage com a matéria com um comportamento de partícula e não como onda. Já se sabia antigamente que o comportamento da luz era ondulatório. Então, esses dois fenômenos acabam surgindo dentro da luz, é o que se conhece hoje como dualidade onda-partícula. Então, nós temos a explicação mais aceitável atualmente, é de que a luz ela apresenta o comportamento tanto de onda quanto de partícula, só que em casos bastante particulares. Na verdade, o que acontece é que ela tem os dois comportamentos, só que você só consegue verificar o comportamento ondulatório realizando um certo tipo de experiência e o comportamento de partícula realizando um outro tipo de experiência. O que acontece é que os dois fenômenos não podem ser observados ao mesmo tempo, ou seja, o comportamento de partícula e o comportamento ondulatório. Pode-se entender que a luz interagindo com a matéria ela tem comportamento de partícula, ou seja, pode-se pensar que cada fóton individualmente tem um comportamento igual ao comportamento de uma partícula qualquer.
Mas se nós pensarmos no comportamento coletivo de uma onda de luz, ou seja, vários fótons se propagando a partir do espaço, então isso acaba gerando um comportamento geral, que é um comportamento de onda. Em 1824, o físico francês Louis-Victor de Broglie acabou lançando então uma teoria que acabou abrangendo toda a matéria dentro da dualidade onda-partícula. Na verdade, o que ele disse que não apenas a luz tem esse comportamento dual, de se comportar em certos fenômenos como onda, em certos fenômenos como partícula, podendo ser detectado apenas em diferentes fenômenos, em diferentes experimentos, mas que toda a matéria apresenta esse comportamento. O que ele disse, então, é que o comprimento de onda de uma certa partícula, então, se movimentando com uma velocidade v e uma partícula de massa m, é dado pela relação entre a constante de Planck e a quantidade de movimento transportada por essa partícula, ou seja, o produto da sua massa pela sua velocidade. Então, o que nós temos aqui é a relação que dá o comprimento de onda, lambda, desse corpo que apresenta uma massa m e que se desloca com uma velocidade v. Então, o seu comprimento de onda será dado, de novo, pela relação entre a constante de Planck e a quantidade de movimento, ou seja, produto massa vezes velocidade. Agora tá ficando meio complicado. Dá pra gente fazer um exercício? Então, um exercício que nos mostraria claramente como é que se comporta, então, essa relação entre a dualidade onda-partícula de um corpo apresentando uma certa massa de, por exemplo, 1 quilograma, e se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo, se nós aplicarmos na equação que foi proposta pelo Louis de Broglie, nós vamos chegar então que esse corpo terá um comprimento de onda de 6,63 vezes 10 na menos 35 metros. É uma coisa extremamente pequena esse comprimento de onda, é por isso que nós não verificamos o comportamento ondulatório de corpos macroscópicos se deslocando, como por exemplo uma bola de futebol se deslocando, ela apresenta uma certa massa e uma velocidade que são muito grandes. O produto da massa pela velocidade então fica uma coisa ainda maior, se for a constante de Planck dividida por isso, vai ficar um número muito pequeno, já que a constante de Planck é um número muito pequeno. Então, nós não conseguimos enxergar na prática o comportamento ondulatório das partículas em geral, porque o seu comportamento de onda é extremamente pequeno, dado então pela equação do de Broglie. No ano de 1924, a hipótese do de Broglie foi confirmada a partir de experimentos que mostraram a difração de um feixe de elétrons, ou seja, o elétron, sendo considerado como uma partícula, é o que todo mundo sabe, ele também apresenta o comportamento ondulatório no momento que é realizada essa experiência. Então, a partir dessa hipótese do de Broglie, de que toda a matéria se comporta como onda, tem então o advento da mecânica quântica, que é uma nova teoria que acaba explicando o comportamento da matéria a partir de probabilidades. Surgem novos modelos atômicos a partir da teoria de Schrödinger, Erwin Schrödinger, um físico alemão, e também do Heisenberg, o princípio da incerteza, entre outras teorias que acabaram surgindo, então, a partir desse comportamento dual da matéria. Então, agora, o que a gente vai dar uma olhada é o átomo de Rutherford-Bohr. No ano de 1911, o físico Ernest Rutherford, a partir de uma certa experiência, sugeriu o modelo atômico que nós conhecemos atualmente, do átomo sendo constituído por um núcleo em torno do qual oscilam, giram os elétrons, então constituindo a eletrosfera. Então a sua experiência constituiu basicamente de incidir feixes de partículas alfa sobre uma fina folha de metal. A partir da deflexão dessas partículas alfa, que já se sabiam que eram partículas de cargas positivas, então ele chegou à conclusão de que a carga positiva da matéria, ou seja, daquela fina placa de metal, estava concentrada em pequenas regiões, que ele chamou então de núcleo atômico, que deveria concentrar toda a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo. Então, o modelo atômico do Rutherford, ele propõe que toda a carga positiva e praticamente toda a massa está concentrada no núcleo atômico, com os elétrons oscilando, girando ao seu redor, conhecido como modelo planetário, como se fosse o Sol com os planetas girando em torno dele. Só que esse modelo ele apresentava uma inconsistência. Devido à teoria do Maxwell, que diz que cargas elétricas aceleradas devem emitir radiação, o que aconteceria com esses elétrons oscilando em órbitas circulares em torno do núcleo? Aconteceria que essas cargas aceleradas dos elétrons deveriam emitir radiação continuamente, ou seja, perdendo energia, de tal forma que eles colapsariam em direção ao núcleo. Então, o que aconteceria nesse modelo é que a matéria não teria estabilidade. Os átomos seriam instáveis, rapidamente todos os elétrons colapsariam em direção ao núcleo, que é uma coisa que não se verifica.
E procurando então corrigir essa inconsistência do átomo de Rutherford, é que surgiram então os postulados de Bohr. Os postulados de Bohr, o que eles fazem é assumir o modelo de Rutherford, só que eles inserem certos conceitos que acabam explicando, que acabam então cobrindo essa inconsistência dos elétrons colapsando em direção ao núcleo. O primeiro dos postulados é o postulado das órbitas circulares, nos quais então nós temos os elétrons oscilando em órbitas circulares em torno aí do núcleo, de tal forma que a força que mantém essa estabilidade é a força de atração coulombiana entre cargas positivas e negativas. Então ele simplesmente deu a explicação de que os elétrons, sim, eles oscilam, eles giram em órbitas circulares em torno do núcleo. O segundo postulado, é o mais importante deles, é o que diz que esses elétrons eles giram em torno do núcleo apenas em certos estados estacionários, ou seja, são órbitas de energia permitidas nas quais o elétron pode oscilar sem emitir radiação, ou seja, não colapsando em direção ao núcleo. Então, essas órbitas, elas aí sendo classificadas como órbitas com n's igual a 1, 2, 3, 4 e 5, e infinitos n's à medida que você se afasta em relação ao núcleo, se o elétron estiver oscilando apenas dentro dessa órbita circular permitida, não acontece de ele emitir radiação, portanto não acaba colapsando em direção ao núcleo. Cada um dos estados estacionários n apresenta uma energia dada por E índice n igual a menos 13,6 elétron-volts dividido por n elevado ao quadrado, sendo que os menos 13,6 elétron-volts correspondem à energia do estado fundamental. É a energia, então, que o elétron apresenta, que o átomo apresenta, quando o elétron se encontra na órbita de menor energia. A partir daquela expressão, então, nós obtemos que à medida que o elétron vai se afastando em relação ao estado fundamental, o átomo vai adquirindo, então, energias cada vez maiores. E, por fim, nós temos o terceiro postulado, que é o postulado das transições. Esse postulado diz que o elétron, quando ele está oscilando, então, no átomo, naquelas órbitas permitidas, acontece de ele emitir ou absorver radiação apenas nas situações em que ele está transitando de uma órbita para outra. Por exemplo, se o elétron estiver passando, então, de uma órbita estacionária de menor energia para uma órbita de maior energia, isso deve acontecer com o recebimento de energia. Ele deve receber uma energia necessária para realizar essa transição. Essa energia ele recebe na forma de um fóton energético. No momento em que acontece a transição contrária, ou seja, o elétron pulando de uma órbita estacionária que tem uma energia maior para uma energia menor, o que acontece é que ele deve emitir essa energia a mais na forma também de um fóton. Então, vai acabar entrando a ideia da quantização da energia aqui no átomo de Bohr, no momento que nós considerarmos, então, a energia daquele fóton que está sendo absorvido ou que está sendo emitido na transição. A energia daquele fóton, ela é igual à diferença de energias entre os estados envolvidos na transição, ou seja, a energia do fóton, HF, é igual à energia do estado final menos a energia do estado inicial. Ou seja, é preciso que o átomo, aliás, é preciso que o elétron absorva ou perca a quantidade de energia que corresponde à diferença de energia entre os dois níveis, e isso acontece na forma da absorção ou da perda ou da emissão de um fóton. Então, isso acaba explicando a emissão de radiação de corpo negro, por exemplo, que diz que para que um material ele emita ou absorva uma certa radiação, isso acontece de maneira quantizada, ou seja, seus elétrons oscilando, eles vão emitir apenas uma certa quantidade de energia ou absorvê-la, e essa quantidade de energia ela corresponde a essas transições atômicas que estão acontecendo. Para acontecer a emissão de uma certa quantidade de energia, é preciso que essa energia corresponda a uma transição. Isso também acaba explicando a emissão de luz por corpos aquecidos. O que acontece com o corpo aquecido quando ele emite luz é que os seus elétrons eles recebem uma certa quantidade de energia de alguma forma, e no momento que eles retornam para o estado anterior, essa energia excessiva é emitida na forma de um fóton, portanto, produzindo luz. Então agora vamos às nossas dicas.